Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, dando continuidade aqui no vídeo, a ceia do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 20 e vai até o 22, pessoal. Mas eu vou estar lendo, pessoal, somente o verso de número 20. Vou estar fazendo a leitura aqui e assim então sucessivamente eu faço as minhas colocações como de sempre. Vamos lá, verso de número 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Aqui, pessoal, nesse ponto aqui, havia o que? A falta de respeito, porque um estava comendo mais do que o outro e não estava esperando o outro. Então eu tinha que esperar todo mundo, para todo mundo comer junto e comer em partes iguais, né? Ninguém comer mais do que o outro. Só que aqui não. Os mais favorecidos ali na igreja, pessoal, era quem? Era os ricos. Porque tinha tirado o pessoal, né, o povo do convívio familiar, das suas residências, e assim então levado para o templo, levado para a igreja. Mas dentro da igreja, pessoal de Corinto, estava tendo o quê? Acepção de pessoas. Então, as pessoas que deixam suas casas para ir ceiar na igreja estavam sendo o quê? Desfavorecidas, não estavam recebendo em partes iguais, né? Os ricos estavam sendo mais beneficiados. Então, por isso que estava tendo uma advertência aqui do apóstolo Paulo. Quer dizer, eles saíram da casa dele, deixaram a casa dele, deixaram os familiares lá, né? Ou levaram até os familiares, chegou lá passando vergonha, né? Passando esse vexame, quer dizer, não tinha comida para todo mundo. Um ficava com fome, ficava sem comer, ficava sem beber. Então, era nesse ponto que ele estava advertindo pessoal ali. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar algo para vocês que eu falei de a Santa Ceia do Senhor, que esse termo, a Santa Ceia, pessoal, colocado por muitos cristãos aí, é um equívoco, porque não é a Santa Ceia, porque isso coloca o quê? Uma pressão psicológica na pessoa, e sim a Ceia do Senhor, que era o quê? Era um jantar, como eu venho mostrando para vocês. Vamos lá. Novo Dicionário da Bíblia, pessoal, editado por J.D. Douglas. Editado por J.D. Douglas, editora Vida Nova, pessoal, editora Vida Nova. Aí, abriu aí para vocês verem, editora Vida Nova. Vamos lá, pessoal, vou citar uma página aqui em referência à refeição que eu falei para vocês. Vamos. Página 223, pessoal, olha só o que está dizendo aqui, As refeições comuns levadas a efeito durante o ministério que é Galileu, mas provavelmente encontram seu cumprimento na ágape, ou festa de amor da igreja em Corinto. Tá entendendo, pessoal? Aí ele vai continuando aqui. Em Corinto havia duas sessões da observância do culto, uma refeição comum, aqui é uma refeição comum, tomada com o propósito de nutrição. Ou seja, pessoal, a pessoa comia, né, e ficava ali satisfeita, que é depois que estiverdes cheios, tá vendo? Que é depois que estiverdes cheios. Ou seja, pessoal, tinha uma refeição na igreja de Corinto. Tinha uma refeição que o povo ali ficava cheio, ficava farto, né? Aí depois vinha outra refeição, né? Que era a ceia. Então, que tinha duas refeições, né? Uma refeição principal, né, para as pessoas, ali na igreja, ali, porque tinha saído do convívio familiar, né, levado para o templo, né? Então, tinha que ter comida no templo. Então, tinha a primeira refeição, aí depois vinha a segunda refeição, que era a ceia. Só que os mais ricos estavam sendo o quê? Beneficiados. Os mais ricos estavam sendo beneficiados, aí os mais pobres que saíam das casas deles, né, deixava lá a casa, ia para o convívio ali na igreja, no templo, e não comia. Então, o que acontece? Estava passando vergonha. Estava passando vergonha, quer dizer, os mais ricos estavam comendo tudo e repartia. Não repartia, não tinha o amor ao próximo. Então, quer dizer, saiu do convívio familiar ali, onde ficava tudo tranquilo na casa, e foi para a igreja para receber o quê? Ver briga, ver confusão, ver contenda. Então, era isso que o apóstolo Paulo estava advertindo. Quer dizer, saiu da casa dele, que era mais tranquilo, de cear na casa dele, e foi cear na igreja. Então, o povo, né, os líderes, estavam ensinando, passando vergonha ali, porque um estava comendo primeiro e não deixava para o próximo, não repartia igualmente. Então, pessoal, a ceia era o quê? Era uma refeição. Era uma refeição que era feita o quê? Uma vez por ano, no mês de Nissan, pessoal. Então, essa ideia de o termo a Santa Ceia não é correta, e sim a ceia do Senhor. Porque a Santa Ceia é uma forma de colocar o quê? Uma pressão psicológica na pessoa, que quem ceia em pecado, como diz hoje, a pessoa pode receber uma pressão psicológica, a mão de Deus pesar, ou Deus pode castigar, essas coisas que acontecem na igreja. Mas é verdade? Não, não é verdade. A ceia é o quê? Realmente
Normalmente é uma refeição que é feita que anualmente, no mês de Nissan, Então tá aí, meus amigos, mais um vídeo aí para vocês. É isso aí, valeu, tchau, tchau.